para mais um evento Summit Ética Saúde 2023. Para todos nós é uma grande satisfação receber a todos aqui na nossa casa, e a professora Lígia, que já virá aqui também dar as boas-vindas, ela entende porque é a nossa casa, eu sou da casa também, né? Sou aluno de graduação e de pós-graduação daqui, então o coração reside aqui na Rua Itapeva, em 9 de julho. E para a gente, de fato, coroar essa semana, a Semana da Ética, com um evento aqui na FGV, é fenomenal. Nós tivemos já vários eventos, eu vou pedir para o Felipe, que é o nosso diretor executivo aqui do Ética Saúde, também daqui a pouco explicar um pouco o que nós fizemos, e isso mostra o quanto ainda tem de ser feito. O Instituto Ética Saúde existe já há cerca de 6 anos, ele foi construído a várias mãos por um projeto que nasceu dentro da Abraide, na área de OPME, que precisava de fato uma chacoalhada, era uma área que tinha alguns problemas críticos e queria se reinventar, e o Instituto Etos foi chamado e um pacto setorial foi construído ali naquele momento. Esse pacto setorial ele cresceu, na verdade o escopo dele foi muito mais amplo do que originalmente se previa, e várias áreas da saúde foram sendo incorporadas. Aquilo que seria um documento acabou virando, na verdade, uma entidade. O Instituto Ética Saúde, então, com personalidade jurídica própria, foi construído e oficialmente lançado há cerca de 5 anos e meio, 6 anos. Desde lá, nós temos feito muita coisa e é com grande orgulho que a gente mostra um pouco do que já foi feito nos nossos diversos trabalhos e alianças. Aliança, aliás, é a palavra-chave para todo esse trabalho dentro da ética. Temos um conselho de administração eleito dentre os associados, cerca de 200 até agora. De norte a sul do Brasil, qualquer empresa atuante no setor de saúde pode ser membro. Esse conselho de administração, daqui a pouco vocês vão conhecer algumas das pessoas, ele tem sido extremamente atuante e fortalecendo várias ações. E aí pessoas do setor produtivo, setor hospitalar, laboratório, várias áreas diferentes de distribuição. Temos um conselho de ética, e aqui eu tenho o Dr. Fonseca, o professor Grise, 2 grandes representantes, são 5 membros. Temos também um membro aqui da escola, o professor Mário Aquino. Todos eles com notório saber, grande especialização no terceiro setor, pessoas de fantástica bondade e essa questão da doação, isso é muito claro, até para construir de fato um mundo melhor, mais justo, e é o que a gente procura. O Conselho Consultivo, e aqui nós temos vários membros que vocês também vão ver durante as discussões. O Conselho Consultivo a gente hoje reputa como sendo um dos grandes ativos, talvez o mais importante, porque é ele que nos dá o norte para onde o ética tem que ir. O Conselho Consultivo ele é composto por toda a cadeia de valor de saúde e que está muito bem representada por seus dirigentes das associações e nos ajudam a exatamente levantar os riscos existentes em cada pedacinho dessa realidade, desse mercado gigantesco que é a saúde. Levantando esses riscos, nós vimos exatamente com sugestões para mitigação e o Conselho de Ética referendo através de instruções normativas. Então é dessa forma que o Instituto existe e muito mais do que punição, como eu estava falando com o Dr. Marcelo, ele percebeu que o mais importante, óbvio, é punir aquilo que tem que ser punido, verificar, fazer os levantamentos, mas o mais importante de fato é trabalhar na educação, na formação de um mundo muito mais diferente e preparado para buscar a sustentabilidade através de ações corretas, íntegras, né, e baseadas na ética. Então, com esse início, eu convido a professora Lígia Maura, convido o Eduardo Winston para comporem aqui a mesa e o Felipe depois também para falar um pouquinho da semana. Professora Lígia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, professora Lígia. Boa tarde, Carlos. É muito satisfatório estar aqui encerrando a Semana da Ética, né? Falar do fundamento da semana. Foram 3 dias de trabalho, onde 3 dias que o Instituto Ética Saúde tentou cercar aí
os principais pilares do nosso principal propósito, que é a transformação e a construção do pensamento crítico para um setor mais íntegro, né? Na segunda-feira nós tivemos junto à Associação Médica Brasileira, COFEM e notórias autoridades do setor público e privado na MB para discutir a alteração das matrizes curriculares dos cursos de saúde no país, para apresentar um documento junto ao MEC, ao Ministério da Saúde, para que a gente possa tratar na essência aquilo que a gente tanto discute, aquilo que a gente tanto briga, que é essa transformação do pensamento daqueles que estão na ponta, daqueles que têm a caneta, daqueles que são gestores de hospitais, que são gestores de clínicas, gestores da saúde no geral. Está sendo muito gratificante, já em menos de uma semana, a repercussão desse trabalho, que foi o Dia de Ética e Educação. Bem como ontem nós tivemos na FEOESP, foi Ética e Gestão Pública, com uma parceria com o IBROS, onde nós selecionamos os principais hospitais públicos vencedores do prêmio IBROS, no modelo fomentando a acreditação, a certificação internacional, para que a gente possa criar mecanismos, para que a gente possa discutir no setor, formar um comitê de fomento à integridade, para que isso seja replicado em todos os âmbitos da administração pública e gestão do erário. Então, e hoje a gente encerra com o Summit com o setor privado. Queria agradecer muito a professora Lígia, parceira de sempre do Instituto Ética. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Agir, aqui na pessoa da professora Elka, a Interfarma, a BIS, a BIMO, a Braide, Biotronic, Braille, CBDL e Medarte. Está passando aqui no painel. Sem vocês, seria muito difícil colaborar, desenvolver a Semana da Ética, e os nossos apoiadores, que o Carlos já mencionou, que é o Conselho Consultivo. Obrigado a todos, e eu passo a palavra agora para a professora Lígia. Bom, boa tarde. É um grande prazer, uma grande honra para a FGV-AESP ter vocês aqui com a gente. É uma grande honra e um grande prazer a gente continuar essa colaboração. O Instituto Ética Saúde, ele foi o primeiro parceiro do Centro de Pesquisas FGV-Ethics, que é o Centro de Pesquisas em Ética, Transparência, Integridade e Compliance da FGV-AESP. E nós tivemos várias parcerias, o Ética Saúde, o Summit Ética Saúde, é a terceira vez que estamos juntos nesta casa para discutir, para falar sobre ética e falar sobre integridade. Tivemos outros projetos na área da saúde que foram de bastante sucesso. Um deles teve o patrocínio da Johnson & Johnson, que chama Compliance for Health, onde eu vejo aqui a Cristine, que participou ativamente deste projeto, ao lado do Instituto Ética Saúde também, onde nós reunimos vários stakeholders para ver o que poderia mudar no currículo das escolas de medicina. Tivemos o apoio e a participação ativa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que implementou a primeira disciplina de compliance baseada no material que foi desenvolvido por essa iniciativa, essa ação coletiva que nós realizamos juntos. Nós temos um segundo projeto que eu espero que a gente consiga desenvolver juntos, que é o Índice de Percepção da corrupção no setor da saúde, que nós estamos buscando captação. Já temos alguns patrocínios, um deles eu vejo aqui, graças ao Fernando da BIMED, já é nosso patrocinador, e nós ainda estamos buscando mais patrocinadores para que a gente possa ter um índice similar ao índice que é feito pela Transparência Internacional, mas especificamente sobre o setor da saúde. Inicialmente a ideia é Brasil, mas não necessariamente. Se tudo der certo, se tudo correr bem, nós esperamos que a gente possa aumentar este índice e incluir os países da América Latina. Então, eu gostaria de agradecer, eu espero que este evento seja muito produtivo. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, falar sobre ética e integridade é fundamental, principalmente para a nova geração, que eu não sei quem poderá estar nos ouvindo neste momento, mas eu agradeço mais uma vez pela parceria que nós temos, e pela possibilidade de, mais uma vez, poder contribuir com o Instituto Ética Saúde no desenvolvimento desse evento. Muito obrigada. Obrigado. Eduardo Winston é o presidente do Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde e um grande defensor da nossa linha mestre. Obrigado, Eduardo. Bom, obrigado, boa tarde a todos. Vou dizer que é uma satisfação estar aqui, mas também uma responsabilidade grande. Eu acho que a gente tem um assunto que é extremamente importante. Eu preparei alguma coisa para essa apresentação, para essa abertura aqui, com o intuito de provocar uma reflexão
junto a todos vocês. Acho que posso ficar aqui. Você... Tá bom, tá ótimo. Então é o seguinte, antes de eu começar, já provocando, vou fazer uma pergunta aqui e vou pedir para vocês levantarem a mão. Quem aqui acredita que o Brasil pode evoluir, vir a ser uma referência ética em qualquer campo? E quem acredita que não dá? O brasileiro é por natureza antiético, corrupto, oportunista, é um problema de DNA, posição geográfica, alguma coisa assim. Então quem acredita que o Brasil aqui não tem jeito? Bom, obrigado, isso é importante. Se eu conseguir fazer a gente refletir, valeu. Mas para o restante, vocês também justificam a minha estada aqui, porque se a gente acha que não tem jeito, até a discussão ela é inócua. Bom, eu estou há quase 20 anos trabalhando na saúde. Esses últimos 3 anos para 4, trabalhando também junto ao Instituto Ética Saúde, que é uma causa que para mim faz sentido. E uma das coisas que eu sempre conversei muito com o Felipe, converso com o pessoal, é assim, mas afinal, qual é o papel do Instituto Ética Saúde? E isso é um negócio que soa como algo muito claro, mas quando a gente começa a discutir não está claro. Eu queria pedir perdão aqui, é bom a gente juntar a ciência, a academia com o conhecimento prático. Eu não vou ser tão acadêmico, mas vamos uma abordagem um pouco mais, se não etimológica, vamos tentar entender pelo menos cada construto desse. Então, começou com algo que na minha visão foi muito feliz, qualificar como um instituto. Desculpem os advogados, eu não vou entrar na parte jurídica do que define um instituto ou não, mas talvez a gente possa usar a teoria institucional, já que fala de instituições, para definir o que é uma instituição, um instituto. Isso aqui vai ser importante para a gente, eu espero construir um raciocínio. Então, essa definição é do Douglas North, um dos pais dessa teoria, da nova teoria institucional, da nova economia institucional, ganhador de um prêmio Nobel. Então, é uma pesquisa que vale a pena a gente prestar atenção. E ele coloca que instituições são estruturas que definem grande parte dos fatores determinantes em uma sociedade, delineando o formato e o desempenho das sociedades ao longo do tempo. Então, instituições definem de alguma forma a sociedade. Ok? Elas podem ser instituições formais, informais, embora muitas vezes a gente tente formalizar, e elas podem ter uma atuação funcional ou disfuncional. Eu vou abordar um pouquinho disfuncional quando ela não está atendendo o propósito que tem. Então, se a gente pensar assim, família é uma instituição, governo é uma instituição, a democracia na nossa sociedade é uma instituição, a justiça, a polícia são instituições que tem aí. Então, essas instituições são essas organizações formais ou informais que definem de alguma forma a nossa atuação, nossa interação entre os agentes. Bom, eu tentei ir pelo caminho que vai gerar menos polêmica, mas vamos lá. Vamos pegar a democracia no Brasil. Essa é uma instituição que a gente tem. Eu não estou fazendo juízo de valor, se é bom, se é ruim, cada um pode ter sua opinião, mas nós vivemos na democracia, faz parte de como nós estamos organizados. E a democracia, ela pressupõe algumas coisas: sufrágio universal, voto secreto, o pluripartidarismo, a eleição em 2 turnos, o Congresso bicameral, um mandato vitalício para o STF, porque a gente tem lá a divisão dos poderes, e essa interdependência e equivalência. Também não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas eu queria pegar aqui de novo, talvez o menos polêmico para a gente discutir, justamente porque a ideia não é entrar nesse assunto aqui, mas vamos pegar a história da eleição em 2 turnos. Bom, o conceito aí foi inventado lá em Portugal, é interessante a gente saber. O conceito é, numa sociedade plural como a nossa, existem várias correntes de pensamento na sociedade, existem várias preferências. Quando você tem a eleição para o executivo, o que acontece muitas vezes é que a pessoa vota não naquela que é a sua preferência, mas comparando aqueles que ele acredita que está efetivamente concorrendo naquele que ele acha menos pior. Então isso evitava que as sociedades demonstrassem quais são as suas preferências na prática. Elas acabavam polarizando entre 2 e votando naquele que eventualmente é a preferência, mas aquele que dentre as 2 alternativas é que você acha menos pior. E para isso eles inventaram essa questão da eleição em 2 turnos. E era para isso que serviria. E aqui, de novo, eu não estou fazendo uma avaliação de valor, mas talvez a gente veja o seguinte: mas será que está funcionando? Será que está atendendo essa função? Será que hoje a gente consegue demonstrar quais são na sociedade as preferências que existem, ou a gente já adiantou o segundo turno e já começa, não, mas eu tenho que votar para esse ir para o segundo turno, não aquele. Então talvez isso seja um exemplo, de novo, sem nenhum juízo de valor, peguei o que eu acho que é menos polêmico, de uma instituição que seja em parte ou totalmente disfuncional. Só que a gente tem um negócio com instituições disfuncionais, e às vezes elas ficam disfuncionais, acontece. E eu vou pegar o exemplo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, vocês já devem ter percebido, eu sou apaixonado pelo Rio, acho que é a melhor cidade do mundo. Tem os seus defeitos, mas eu me sinto à vontade para falar mal do Rio. Eu não sinto à vontade quando ninguém mais fala, então não vamos enveredar por esse assunto.
Mas como eu sou carioca, eu posso falar. E assim, aqui tem a Polícia Militar do Rio de Janeiro, fundada em 1809, lá por Dom João VI. E tem como função, como princípio, como missão, a preservação da ordem pública. E o que a gente tem há muito tempo, essa foto aqui é da década de 80, eu estou aqui fazendo besteira, né? Tudo bem. É que às vezes a polícia é tida como tendo uma atuação disfuncional. Com truculência, com violência, a polícia tem um monopólio da força na nossa sociedade e haveria um abuso. De novo, não estou fazendo julgamento de valor. Essa foto aqui tem lá alguns presos amarrados pelo pescoço, lá na década de 80, isso obviamente nos traz péssimas memórias e causou muita reação na época. E o que a sociedade carioca, a quem eu não admito que ninguém mais fale mal, acabou fazendo? Diante de uma instituição que parecia atuar de forma disfuncional, não estava atendendo essa função, ela acabou fazendo o seguinte, desmoralizando e esvaziando a polícia. Então ela desautorizou a polícia em diversas situações. Eu estou falando da década de 80, de novo não estou julgando. E a questão é, quando você tem uma instituição que está disfuncional, será que o melhor caminho é você realmente eliminar, desautorizar, desmoralizar ou a gente precisa corrigir? Quando a gente olha hoje o Rio de Janeiro, e poderia pegar, por exemplo, a justiça, e a gente achar que a justiça é lenta e nós vamos fazer justiçaria, a gente tem aí talvez a gênese das milícias. Então, será que a gente deve pegar aquilo que não está funcionando bem e destruir? Ou temos que tentar corrigir? Então essa é a primeira reflexão que eu vou deixar aqui para vocês, mas acho que já deu para entender o que são instituições e como elas podem ser ou não funcionais. Agora vamos falar da ética. Esse aqui sem dúvida é mais difícil, mais complexo, mas importante, é o tema principal aqui, é o propósito do Instituto. E de novo, algumas confusões que eu percebi desde o início. Então ética não é uma lista de comportamentos certos e errados, uma lista que eu tenho lá, então você fez isso, fez aquilo, você é ético, não é ético. É muito mais complexo que isso. Não se resume a cumprir as leis. E aí é interessante, eu costumo dizer, né? Se você está passando na porta de um banco, tem lá 2 caras armados com escopeta na porta, um carro forte, um montão de câmera e você não roubou esse banco, não é questão de que você é ético. Bom, os mecanismos de coerção funcionaram. Agora, se não tem ninguém filmando, você não tem chance de ser pego e você não rouba, se você acha uma carteira e devolve, aí sim, talvez seja uma questão de ética. Mas a gente precisa entender que talvez a ética está ali no limite de quando acaba a efetividade dos mecanismos que a gente tem formais de coerção, indução, fiscalização. Ética não é sinônimo de integridade, ok? Integridade nesse sentido é muito mais você fazer aquilo que você fala na prática, você está íntegro, completo, mas é lógico que a integridade vai influenciar se o seu comportamento é ético ou não, mas não é um sinônimo um do outro, e ética não é compliance. Essa era uma briga, a gente às vezes pensou como se fosse um instituto compliance saúde. Bom, se a ética não é nada disso, a gente pode tentar mais ou menos definir. A ética, ela parte de alguns pressupostos. A ética vem necessariamente da convivência. Então é quando a gente assume que a gente convive numa sociedade, assume que essa coletividade, a gente tem uma consciência de aquilo que nós fazemos de alguma forma impacta em todos. Então a gente tem que ter essa consciência, essa reflexão. A ética não é algo automático que a gente faz, tem que ter uma consciência aí. E aí a gente faz uma adesão voluntária a algumas normas que são explícitas ou tácitas, elas podem não estar escritas, mas a gente adere a essas normas voluntariamente, ok? E aí sim a gente tem aquilo que a gente poderia chamar mais ou menos de um comportamento ético. Então, mais ou menos um conceito para a gente ver. De novo, aqui nós temos que ter na nossa sociedade os mecanismos de fiscalização, as leis e tudo mais. Cumprir lei não é uma questão de ética ou não. É uma decisão que depois você tem que se acertar com a justiça. O Estado está aí para isso. É quando não funciona no limite, porque a gente não vai conseguir fiscalizar tudo, que entra o papel da ética, ou que entraria o que a gente pode chamar de um comportamento ético. E aí eu vou dar mais uma vez o exemplo do Rio de Janeiro, coisa que só eu posso fazer aqui, que é o seguinte. Eu gosto muito de andar, ando muito pela rua, o trânsito do Rio de Janeiro a gente sabe que é caótico. E tem uma característica quando você anda na rua, que é o seguinte, a gente vê pequenas infrações rotineiras. Eu vou dar um exemplo. O cidadão para na rua rapidinho para deixar alguém ali na passarela ou alguma coisa assim. Isso é feito a toda hora, a todo momento. Eventualmente essa pessoa fala assim, pô, mas eu parei aqui, não deu 30 segundos, isso aqui não muda o trânsito do Rio. E é verdade. Mas quando a gente avalia que o Rio tem uma frota de mais ou menos 3 milhões de veículos, uma cidade com mais de 6 milhões, com uma geografia que não é tão fácil de você transitar
a gente precisa decidir, ou só eu posso parar aqui, ou se todo mundo pode, o trânsito vira o que vira. E aí é onde a gente vê que todos cometem, não tem talvez essa consciência, então eu não estou nem fazendo um julgamento, você precisa ter essa consciência, e o trânsito a gente percebe que seria muito pior do que seria se todos agissem de forma ética. E todos perdem. E essa é a situação que a gente está vivendo. Assim, são pequenos comportamentos, são comportamentos que vão se replicando, e eu faço porque todo mundo faz, eu faço que é assim, eu já nem penso mais, e todos ficam pior quando a gente assume a coletividade. Bom, por fim, espero ter falado um pouquinho de ética e saúde. E saúde a gente sabe muito bem o que é, mas é importante a gente encarar isso aqui. Esse é um trabalho da professora Ana Maria Malik com o Pedroso, que eu peguei daqui essa organização. É talvez uma das melhores que eu já vi. Ela divide a cadeia da saúde em 9 elos, 3 deles horizontais, 6 elos verticais, e você tem aqui o desenvolvimento de conhecimento, que está a pesquisa, por exemplo, o fornecimento de produtos e tecnologias de diversas naturezas, os serviços à saúde, que entra o médico, o hospital, todo tipo de serviço à saúde. Você tem a intermediação financeira, e a intermediação ela pode ser pelo SUS, não, isso aqui não é meu, eu adoro esse trabalho, usei na minha dissertação. Você tem a intermediação tanto pelo SUS quanto privada, das operadoras de saúde. Você tem o financiamento da saúde, que aí sim é do governo quando é público, ou é das empresas no privado, ou o out of pocket que a gente chama. E você tem por fim o consumo. Aqui embaixo você tem a distribuição de produtos e serviços da saúde, e por fim você tem o que ele chamou aqui de serviços e apoios complementares, serviços jurídicos, de tecnologia e por aí vai. O que acontece? Há limites para o que a gente chama de uma coordenação vertical aqui. Há limites para o que o governo vai fazer, o Ministério da Saúde, ou a Anvisa, ou qualquer um vai fazer, em determinar como toda essa cadeia aqui vai atuar. Não dá para fazer 100% de organização, de coordenação vertical. Bom, e isso, por não ter essa coordenação, e por falta de uma outra, já vou falar, a gente vê nessa cadeia da saúde uma baixa confiança e uma ineficiência. As transações ficam muito caras. Você começa a ter que ter muito mecanismo interno de fiscalização, de controle para fazer cada transação. Vamos lá, não dá para ter alguém que regule cada consulta, cada exame, cada atendimento na saúde. Isso é impossível. E como a gente não pode regular, a gente fica tentando montar mecanismos e a saúde fica cara. Isso tem um efeito que você acaba num bolo que é finito, eu vou falar, aumentando a necessidade desses serviços de apoio. E sobra menos. Sobra menos para quem está, vamos dizer assim, promovendo a saúde de alguma forma. É aquela situação, perdemos todos. Bom, aqui uma citação do livro do Porter de 2006, ele entrou na saúde, que é emblemática, principalmente por ser de 2006, e vamos lá, nós estamos em 2023 e a gente não conseguiu evoluir muito nisso, eu acho que não tanto quanto gostaríamos. Ele fala aqui que ninguém está feliz com o sistema atual. Nem os pacientes, que têm medo da qualidade, do custo da saúde, nem os empregadores, que têm custos cada vez mais altos dos planos de saúde, nem os profissionais da saúde, médicos e os outros profissionais, e outros provedores, que a receita tem sido achatada e o julgamento profissional tem sido cada vez mais vilipendiado, e tem que trabalhar cada vez mais para surfar essa burocracia e toda essa papelada. Nem os planos de saúde ou as operadoras, que se veem toda hora como se estivessem sendo extorquidos, nem fornecedores de medicamentos, materiais cirúrgicos, que introduziram muitas tecnologias que salvam a vida e são hoje apontados muitas vezes como os causadores dessa escalada no custo. Nem os governos, porque se é uma preocupação para a população, o governo não é bem avaliado. Então a gente está numa situação em que ninguém está satisfeito. Isso é de 2006. Ok? Bom, um retrato aqui só para falar, isso aqui mostra um pouquinho do que a gente falou, todos viram, foi uma reportagem no Valor, falando do quanto que está ruim o sistema da saúde. Isso aqui está no site da ANS, tem um ponto que eu gostaria de ressaltar. Isso aqui eles colocaram no último trimestre. Eu sei que foi um trimestre relativamente atípico, mas esse é o resultado do último trimestre, onde a gente vê nas operadoras, no agregado, um resultado operacional de 10 bilhões de déficit. Okay? É esse o sistema que a gente está. E o que é pior, eles tiveram um resultado positivo financeiro.
tem parte de provisões que são necessárias, que são regulamentadas, mas a gente está falando o seguinte, ó, guarda dinheiro no banco, que essa é a sua forma de ganhar dinheiro, porque a operação aqui é deficitária. Isso é muito ruim para a gente, isso causa efeito. E aí quando a gente vê aqui, abrir as receitas de despesa, no final desse trimestre, para uma receita de mais de 10 bi, um resultado de 2 milhões e 500 é efetivamente ridículo, e várias tiveram resultado negativo. Às vezes eu brinco, Felipe, a gente olha para isso assim, olhando, pô, a gente vê o barco afundando, mas fala, o furo é lá do outro lado. Estamos todos nesse barco. Bom, isso aqui é só para mostrar a variação dos custos. A saúde tem aumentado mais do que a inflação. Os reajustes, bom, aqueles que são controlados, têm limite. Isso aqui é um pouquinho para a gente entender quando a gente fala do financiamento. Bom, então precisa de mais dinheiro. Bom, isso aqui é o orçamento da União, página da transparência. Aqui à esquerda é bom a gente ver a relação entre despesas e receitas. É bom que elas estejam em linha, porque quando o governo gasta mais do que arrecada, significa endividamento, e o governo não se endivida, ele endivida a gente, endivida os nossos filhos. Alguém tem que pagar essa conta, e se rolar essa dívida vai ficando cada vez mais caro. E aqui é o que a gente tem do orçamento como um todo. A gente tem a Previdência Social, assistência social, e a gente tem o terceiro maior destinação, que é a saúde, está na casa de 9%. Quando a gente olha para isso, é fácil concluir assim, precisa de mais dinheiro, mas vai tirar de onde? O que você vai fazer para conseguir mais dinheiro aqui? Bom, dados do Banco Mundial, isso aqui é o quanto que a gente tem de despesas em relação ao PIB. Então a gente vê que em relação à União Europeia a gente está um pouquinho abaixo, mas não muito. Em relação à América Latina a gente está bem. Quando a gente olha aqui esse mapa aqui embaixo, você vê que o Brasil não está muito diferente. Estados Unidos, Afeganistão, algum país assim, mais a Alemanha gastam mais do que 11% do PIB. O resto a gente está na média dos países que estão gastando mais. Aqui um pouquinho, outra coisa que a gente tem que ter noção. Quando a gente olha o PIB per capita, de novo, dados do Banco Mundial, não atirem no mensageiro. A gente está vendo aqui o nosso PIB per capita, é aquilo que a gente está achando que ficou mais caro, não é que ficou mais caro, nós estamos mais pobres. E é isso que acontece quando a gente tem uma crise, a gente fica mais pobre. E a gente vê aqui outra coisa que a gente tem que ter. A carga tributária do Brasil é alta, sim, é alta, eu também acho que é alta, mas a gente tributa sobre um PIB per capita de $9 mil. É isso, e a gente tem que dar saúde para todo mundo. Tem limites ao financiamento. Ele não pode comparar a nossa carga com a carga de um país que tem $40 mil de PIB per capita. Porque 30% aqui e 30% lá é diferente quando você tem que fornecer saúde para cada indivíduo. Então tem limites ao financiamento público. Bom, o que a gente tem então? A saúde é uma preocupação central no Brasil. Há desafios à sustentabilidade da cadeia. A gente tem altos investimentos que são necessários, pessoal especializado, demanda crescente, custo acima da inflação e limite do financiamento. Temos aí uma alta complexidade, baixa confiança e altos custos de transação. Em relação aos custos de transação, eu trago essa matéria aqui que foi publicada no Valor, se não me engano, em 2021 ou 20, em que a CGU aponta que o governo gastou 400 milhões para comprar itens que custaram 100 e poucos milhões. Isso não é que pagou a mais, não é overprice. É o custo desse processo de aquisição, porque você precisa ter 18 aprovações, formulário, vai para cá, viaja para Brasília, tudo. O custo de fazer essas compras foi muito maior do que o valor que foi comprado. Esse é um tamanho da burocracia. Quando a gente está pensando em ver o custo dessa baixa confiança, é isso mais ou menos que a gente quer medir. Bom, então o que eu acho que é o papel do Instituto Ética à Saúde, depois disso tudo? A gente quer ser um agente que pode promover essa coordenação horizontal. Não é nós vamos determinar essa coordenação, mas é como a gente vai conseguir botar todos esses elos na cadeia, conversando e criando padrões que sejam menos custosos, que sejam mais eficientes, que a gente possa, com isso, remunerar melhor a cadeia, visto que não tem muito como pegar mais dinheiro de lugar nenhum. Achamos que um ambiente mais ético vai reduzir o custo da transação, vai ter ganho de eficiência, vai ser mais rentabilidade, e é esse o posicionamento do IES. Eu sei que é difícil, eu sei que talvez pareça algo um pouco utópico, mas eu vou trazer outra ganhadora do Prêmio Nobel, e aqui, primeira ganhadora mulher do Prêmio Nobel de Economia em 2009, uma pesquisa junto com Oliver Wilson, em que ela estava pesquisando o que ela chama de bens comuns, e existe um dilema, eu falei com o Felipe, chamado tragédia dos bens comuns. E a gente tem a sensação de que quando a gente tem isso aí, por exemplo, um lago onde todo mundo pesca, você tem que ter um governo forte ou alguém que manda o que alguém vai fazer e não vai fazer. E o que ela demonstra é que não, é que a sociedade consegue se organizar de forma muito mais eficiente. Essa é uma frase dela, não há razões para acreditar que políticos ou burocratas, sem nenhum demérito,
não importa como bem intencionados, são melhores para resolver os problemas que as pessoas na ponta têm, que têm maiores incentivos para promover a solução correta. Então a gente tem condições, eu acho, na nossa cadeia de promover ambientes mais éticos. Temos que entender que é complexo, mas precisamos conversar sobre isso. Bom, o que eu queria dizer aqui é o seguinte, se eu tomei mais tempo do que deveria, mas de novo, agora sim, agradecer a todos pela presença e dizer que se isso possibilitou a reflexão de vocês de como a gente pode conduzir essas discussões e como a gente pode trabalhar a ética, vai ter valido a pena esse tempo aqui. E particularmente para mim, se fomentou essa discussão, vai ter valido a pena esses 4 anos aí junto com o Instituto da Ética e Saúde. Então, obrigado, pessoal. Um bom evento para todos. Excelente, Eduardo. Excelente. Acho que nós tivemos aqui um bom início exatamente de pontos férteis.